Turma, questão 3. Determine a área dos polígonos nos casos abaixo, sendo 1 metro a unidade das medidas indicadas. Aí, nessa questão, nós temos 4 itens. O A, que é um paralelograma para a gente calcular a área. Um trapézio. Um paralelograma de novo. E um trapézio de novo. Vamos fazer aqui, né? Pessoal, vamos aqui. A área do paralelograma. Gente, a área de um paralelograma é a mesma de um retângulo. A área é base vezes altura. Base vezes altura. Então, olha aqui como é fácil. A base desse paralelograma, 6 vezes a altura dele. Gente, aí detalhe. A altura, ela é sempre perpendicular à base. Sempre perpendicular à base. Esse 5 não pode ser a altura desse paralelograma, porque ele não está perpendicular. Lembrando que perpendicularidade, quando você tem essa superfície, o que é que vem a ser algo perpendicular a ela? Seria isso aqui, ó, porque aí vai formar um ângulo de 90 graus. Se a superfície está assim inclinada, o que é que vem a ser uma reta perpendicular a essa superfície? Seria essa, porque aí, ó, forma um ângulozinho de 90 graus, tá certo? Então, esse lado do paralelograma não forma 90 graus aqui com a base, né? Então, a altura aqui, ó, a questão já deu, é o 3, tá certo? Então, a área é simplesmente 6 vezes 3, ou seja, 18, né? Aí a questão diz que o metro é a unidade de medida, então 18 metros quadrados, tá certo? Agora vamos para outra. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto. O outro item, gente, é um trapézio. Lá na atividade, eu estava vendo aqui, ele é meio que inclinado. Mas não tem problema, vocês imaginam ele assim, tá certo? O que no trapézio do item B tem? Tem a base menor dele, que é 6, tem a base maior dele, que é 10, e já tem a altura, ó. A questão diz lá qual é a altura, que é 5, tá certo? Aí qual é a mesma fórmula do trapézio, da área? Você vai somar a base maior mais a menor e vai multiplicar pela altura. E aí tu divide tudo isso por 2, tá certo? Então vamos lá. Base maior, 10, mais base menor, 6, vezes a altura, 5. Divide para 2. Gente, 10 mais 6, 16. Aí repete o vezes 5 dividido para 2. Nós podemos dividir logo esse 16 para 2, ó, que vai ficar 8. Aí vai ficar 8 vezes o 5. Tá bom? Então, 40 é a nossa resposta. 40 metros quadrados. A área desse trapézio. Tá certo? Vamos agora para o item C. Ele já é um paralelograma também, como no item A. Só que ele está um pouquinho com as informações mais ocultas. Qual é a mesma área? Como é que eu calculo a área? Base vezes a altura. Gente, eu tenho a base. Olha aqui a base desse trapézio, desse paralelograma. Eu tenho esse pedacinho aqui valendo 3 e esse pedacinho valendo 4. Então, a base desse paralelograma é 7, ó. Só que aí essa questão não deu a altura desse paralelograma. E aí eu não quero que vocês confundam achando que é o 5 não, tá? Ó, lembrando que o 5 ele está inclinado. Ele não forma 90 graus aqui, ó. Ele não forma. Gente, a altura vai ser essa aqui, ó. Porque aqui sim forma 90 graus, ó, com a base. Tá certo? Então, fica o desafio de descobrir qual a altura desse paralelograma. Aí, o que vocês têm que visualizar? Vocês têm que ter uma visão de matemáticos. Olha só. Gente, esse lado aqui, ele é igual a esse. Porque essa não é uma propriedade do paralelograma, né? Os lados opostos, eles são iguais, né? Eles têm a mesma medida. Então, assim como esse lado aqui vale 7, esse aqui também vale 7. Se esse aqui vale 5, esse aqui também vale 5, tá bom? Aí, olha só o que a gente tem aqui, ó.
olhando só para isso aqui, a gente tem um triângulo retângulo. Esse lado mede 3, esse mede 5 e aqui é a altura que a gente quer descobrir, tá certo? Gente, quando a gente trabalha com triângulo retângulo, é só a gente lembrar do teorema de Pitágoras. Ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembram? Aí pensem, ó, esse lado aqui é a hipotenusa, né? Porque a hipotenusa ela está sempre oposta ao ângulo reto. Então, esse 5 aqui é a hipotenusa, então vou colocar aqui, ó, 5 ao quadrado, igual. Os outros catetos, um deles é o 3, então vou colocar 3 ao quadrado, mais o outro cateto é a altura, então vou colocar aqui a altura ao quadrado. Eu vou descobrir quem é a altura trabalhando isso aqui. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Mais h ao quadrado, não sei quanto que ele vale. Quando a gente trabalha a equação, galera, a incógnita a gente tem que isolar, deixar sozinha. Para ela ficar sozinha aqui, basta eu tirar o 9 daqui, concorda? Então eu vou pegar esse 9 que está aqui como um fator de soma e jogar para o outro lado. Então esse 25 ele vai ter agora o 9 do lado dele. Só que como ele é um fator de soma, ele vem para cá subtraindo. E o h ao quadrado está sozinho, tá certo? Gente, 25 menos 9 é 16. Então eu descobri que a altura ao quadrado vale 16. Gente, lembrando que eu posso escrever isso aqui ao contrário, tá certo? Eu posso escrever, ó, h ao quadrado é igual a 16, não altera em nada, tá certo? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui essa potência, o que eu posso fazer para tirar ela daqui, para ficar o h sozinho? O que anula a potência? É a raiz, tá certo? Então, a altura vai ser igual a raiz de 16. Como é 2, a potência é 2, então a raiz quadrada, tá certo? Então, a altura aqui é raiz quadrada de 16, 4, tá certo? Então, a gente fecha aqui essa questão, ó, colocando aqui na altura o 4. E aí a gente mata essa questão, porque 7 vezes 4 é 28. E esse é o valor da área desse paralelogramo, tá bom? Para fechar, vamos aqui para a letra D. Temos aqui de novo o nosso trapézio, tá? Como é a fórmula da área do trapézio? Base maior mais a base menor vezes a altura e aí divide por 2. Gente, nós temos a base maior, nós temos a base menor, mas nós não temos a altura. A altura ela é sempre perpendicular. Aqui seria a altura, tá certo? Aqui é a altura. Então a gente tem que fazer um desafiozinho aí de encontrar o valor dessa altura, tá bom? Pra gente vir pra cá e colocar a altura aqui. Que a base maior e a base menor a gente já tem. Opa, isso aqui é um B. Perdão. Então vamos lá. Gente, o que eu quero que vocês reparem? Olha só. Se eu imaginar o seguinte, ó. Esse pedacinho aqui, ó, ele vale 10, né? Então, esse pedacinho aqui também vai valer 10. Se esse pedaço aqui vale 10, eu sei que o todo vale 20. Se esse aqui vale 10, concorda que esse pedacinho com esse aqui também tem que valer 10, porque é o que falta para chegar em 20, né? Então, falta 10. Como eu tenho dois pedacinhos e eles são iguais, então aqui é 5 e aqui é 5. Entenderam aqui essa jogada? Esse pedaço vale 10, então o paralelo a ele vale 10. Como tudo valia 20, então estava faltando mais 10 aqui para fechar o lado. E aí, como são iguais esses pedacinhos, então ficou 5 para um lado e 5 para o outro, tá certo? Aí, olha só o que a gente tem, ó. O nosso triângulo retângulo de novo, ó. A gente vai utilizar o teorema de Pitágoras e vai descobrir quem é esse H, tá certo? Então, vamos lá, ó. Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa é o 13, então 13 ao quadrado. Igual. Um cateto é o 5 ao quadrado. O outro cateto é a altura. Então, fica aqui o H ao quadrado. Eu vou utilizar aqui... não precisa. 13 ao quadrado é 169. Então, igual... 5 ao quadrado é 25, mais H ao quadrado. Aí aquela jogada que a gente fez aqui, ó. O 25 tá aqui, então eu vou jogar ele para cá, para que o H fique sozinho. Então vai ficar 169 menos 25,
e o h ao quadrado ficou sozinho. 169 menos 25, menos 20 fica 149, menos 5 fica 144. Ó, lembrando que eu posso escrever isso aqui ao contrário. H ao quadrado é igual a 144. O que que anula a potência? Raiz. Como é 2, então raiz quadrada do 144. Porque aí a gente sabe que é 12, né? Achamos a altura. Então vamos voltar aqui para a área. Vai ficar meio apertadinho, mas vamos lá. Ó, a base maior, 20, né? Mais base menor, 10. Vezes a altura, a gente já achou que é 12. Dividido para 2. 20 mais 10, 30. Vezes 12. Dividido para 2. A gente pode fazer esse 30 dividido para 2 logo, que aí fica 15. E aí repete o vezes 12. Então a área a gente vai descobrir aqui agora. Ó, 15 vezes 12. 180. Então, a resposta aqui, ó, da área é 180 metros quadrados, tá bom? Tchau, tchau.